Olá, eu estou gravando o estudo de hoje dentro do carro do meu presidente, pastor Carlos Augusto, presidente da Missão Alagoas, e acompanhado pelo pastor Zenivalter, pastor Webert e pastor Valmir, que está aqui atrás. Nós estamos saindo neste exato momento da inauguração da usina fotovoltaica no IAPE. O IAPE, uma instituição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na cidade de Sairé. Se você ainda não conhece esta escola residencial, faça planos para conhecer. Você sabia que em várias circunstâncias da vida de Moisés, ele esteve disposto a perder a própria vida pelo povo que ele liderava? O que você pode aprender com esta atitude de verdadeiramente amar as pessoas? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí! A reação de Moisés diante do pecado do povo foi de um intercessor em favor de um povo caído e pecador. Com essa atitude, Moisés se tornou precursor de Jesus, nosso maravilhoso intercessor. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje, domingo, é o Ministério de Moisés. Vem comigo! Acompanhe agora a leitura da Palavra de Deus, que diz o seguinte: Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si um bezerro de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escrevestes. Êxodo 32, versos 31 e 32. Moisés era um levita que nasceu numa época em que os hebreus eram mantidos escravos no Egito. E sob o temor do crescimento do povo hebreu, Faraó ordenou que toda a criança do sexo masculino deveria ser sacrificada. Misericórdia, Senhor! Moisés é salvo pela filha de Faraó e condicionado aos conhecimentos egípcios, do povo egípcio, durante 40 anos. Pode-se observar que as condições pelas quais Moisés nasceu estava submetida a uma intensa pressão, o que foi determinante para desenvolver em Moisés características de liderança. O fato de Moisés ter vivido na cultura do povo egípcio favoreceu Moisés na forma de lidar com Faraó no momento da libertação do seu povo. A fuga para Midian e o seu casamento com Zípora, a qual lhe deu 2 filhos, Gerson e Eliezer. Moisés fixou morada por 40 anos na região desértica de Midian, desenvolvendo assim habilidades para enfrentar desafios futuros, aparentemente difíceis de vencer. Moisés pode ser comparado como um grande legislador do povo hebreu, um gênio militar, um grande líder, sem dúvida, um dos maiores da história mundial. Ao observar o comportamento de Moisés quando Deus o convocava para liderar alguma situação difícil ou impossível aos olhos humanos, Moisés hesitava, mas depois obedecia, pois ele entendia a supremacia divina de Deus. Ao observar o aspecto de liderança no comportamento de Moisés, pode-se instituir a partir daí um método de desenvolvimento aplicado ao mundo atual em que nós vivemos, para a solução de um problema difícil ou algumas vezes impossível. O primeiro passo deve ser analisar a situação em si. Depois, sempre levar os temores a Deus e, consequentemente, ouvir a resposta de Deus para então obedecê-lo. Um aspecto interessante do ministério de Moisés foi a intercessão. A prática da intercessão parece que estava entranhada no ministério de Moisés. A palavra de Deus nos ensina que a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças é coisa boa e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Você pode conferir o que eu acabei de falar lendo 1 Timóteo capítulo 1, versos 1 a 3. Hoje, eu e você somos desafiados a este ministério de intercessão na inspiração do exemplo de Moisés, que no momento crucial, quando Deus se irou contra Israel, querendo até mesmo destruí-lo por causa da corrupção licenciosa e idólatra, Moisés então orou e intercedeu pelo povo. Moisés morreu aos 120 anos de idade. Na ocasião, segundo a Bíblia, nem os seus olhos e o seu vigor tinham enfraquecido. O corpo de Moisés foi sepultado por Deus num lugar onde ninguém ficou sabendo.
Moisés cuidava das coisas santas de Deus. Ele foi o líder que organizou a construção do tabernáculo. Vale lembrar que o Pentateuco todinho foi escrito por Moisés sob a inspiração e luz do Espírito Santo, que muitas vezes ditava diretamente o que ele deveria escrever. Moisés foi um homem que teve intimidade com Deus, um homem que conhecia Deus face a face, um líder de uma grande nação. Moisés foi um instrumento poderoso usado por Deus para livrar o seu povo da servidão e da escravidão de uma nação que o oprimia, cerca de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Moisés conduziu seu povo de um país para o outro até a fronteira da tão sonhada terra prometida, Canaã, a terra que manava leite e mel. Que a semelhança de Moisés, eu e você, possamos ter em nosso coração a disposição de interceder por todas as pessoas que nós amamos, para que elas também possam fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado pelo que aprendemos hoje através do estudo da Tua Palavra. Que sejamos a semelhança de Moisés, intercessores. Que o Senhor nos agracie a cada manhã através deste alimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fica na paz. Maranata.